Bom dia, nação Maranata, que Deus possa nos dar um ótimo dia, né? O dia da preparação para o Santo Sábado e um ótimo final de semana. Que amanhã possamos todos aí nos reunir, né, em nossas igrejas para prestarmos o verdadeiro culto ao verdadeiro adorador, né? O que eu quero abordar com vocês hoje é sobre a influência helenística no culto cristão de hoje, né? Na maneira de viver cristão dos dias atuais e como compreender o Novo Testamento, né? Aceitamos a Bíblia como uma revelação da toda Escritura, todos os escritos, tanto Antigo como o Novo Testamento, sem haver separação do que é um, do que é outro, pelo homem, e sim pelo que a história nos revela, né? O antes e o depois de Cristo. Antes, quando Deus se fazia presente ao seu povo mediante um templo, e depois, quando no templo que somos nós, ele se manifestou, né? Se fez o Emanuel, o Deus conosco, e temos aí toda a história do Novo Testamento sendo registrado, né? Com os relatos de Cristo e dos seus discípulos. Mas o que tem a ver isso? Como compreender o Novo Testamento através do período intertestamentário? Daquilo que sucedeu naquele período de 400, 450 anos antes de Jesus vir a essa terra, né? Como que se deu a mistura desde os tempos que aquele povo passa pelo Egito e vem convertendo nações também e sendo corrompido pelo estilo de vida daquelas nações. A cultura helenista que teve início ali no segundo templo ali, né? Inclusive também na época dos Macabeus ali, quando Antíoco Epifânio tentou trazer filosofias, né, da sua cultura, né, e filosofias gregas foram infiltradas ali no meio daquele povo. E os fariseus, né, mesmo tendo errado em muitas coisas, mas eles procuravam se manter firme naquilo que a Torá trazia como estilo de adoração, né, e eles combatiam esses helenistas. E Paulo era o fariseu dos fariseus. E após ele deixar cair a escama dos olhos, o que muitos precisam, deixar que Deus faça hoje, tirar a escama dos olhos e se converter, deixar de ser Saulo e passar a ser Paulo, ele começa a combater esse estilo de vida, esse estilo de compreensão da palavra de Deus, né? E aqui em Atos 9, versículo 28, a Bíblia diz assim, ó: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Curiosamente, o povo de Deus, quando ele se separou, ele quis ter uma adoração próxima daquilo que Deus pedia, e não se corromper com os ensinos mudando, as suas tradições, as suas filosofias, quando elas estão em desacordo com a palavra de Deus, eles sofreram perseguição. Isso foi assim desde o tempo do início, né? E será assim também nos últimos tempos. Então, como a gente extrair do Novo Testamento e da palavra de Deus princípios para a nossa vida que nos façam ser verdadeiros adoradores, né? Vemos um povo sendo corrompido desde o começo, quando se dividiu o reino do norte e o reino do sul, e todos aqueles juízos de Deus que sobrevieram sobre o povo vieram pelos que foram corrompidos, o reino do norte, né? Então aquele próprio povo, ele causava destruição àqueles que se desejaram manter como os remanescentes. E como Jesus disse a samaritana, e os samaritanos ele tem muito em comum com esse povo helenista, porque eles praticavam um culto pagão, um culto misturado, e muito em comum com o mundo cristão hoje, faz a mesma coisa, aceita influências de traduções humanas e suas filosofias naquilo que Deus propôs para seu povo. A gente vê também hoje acontecendo a mesma coisa, um povo se separando para o ideal que a palavra de Deus pede, e um povo oferecendo um culto misturado. E no fim dos tempos será assim, né? A divisão entre Caim e Abel. De qual lado você quer estar? Muita gente usa Colossenses 2,8 para tentar dizer que Paulo ali está combatendo o sábado.
Mas será que é isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Colossenses 2,8, Paulo, ele diz claramente, ó: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Bom, Cristo guardou o sábado, e a questão aqui não é o sábado, mas sem influência pagã, e se manteve em todos os princípios bíblicos, principalmente da Torá. Será que o mundo cristão hoje está vivendo assim? Você está vivendo desse jeito? Hein? Eu gostaria de ler um texto aqui em 2 Timóteo, que Paulo escreve, para que a gente pudesse refletir bem sobre o assunto, né? 2 Timóteo. Paulo diz assim a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentido coceira nos ouvidos juntarão o mestre para si mesmo segundo seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E é isso que acontece hoje. Filosofias e mitos sendo infrutados dentro do culto cristão. Cristão que devia ter um estilo de vida de acordo com o que a palavra de Deus pede, se deixando corromper pelo mundo. E a gente sabe que a união da igreja de Deus com o mundo não é bem vista aos olhos de Deus. Um cristão, ele tem que ser o sal e a luz, mas sem deixar se influenciar. Jesus comeu com os pecadores porque ele os amava, mas não pecou com eles. Então, de que lado você está? Eu quero que a gente possa pensar no que é a sã doutrina, a lei de Deus, a Torá, todo o escrito da Torá e toda a sua Bíblia, que esteja de acordo com aqueles princípios escritos na Torá de Deus. Leve esses princípios para a sua vida. Deixe a Bíblia te transformar. Então você realmente irá conhecer a verdade e ela te libertará. Porque a liberdade vem através do conhecimento da palavra de Deus. E como Jesus disse à samaritana, em João capítulo 4, versículos 23, que você possa meditar e entender o que Jesus disse, né? Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, não do povo judeu, mas daquele Deus que foi revelado a eles. A salvação está na Torá. Por isso que Apocalipse diz que o povo que guarda os mandamentos de Deus e que persevera até o fim será salvo. Deuteronômio 4, 6 a 9. Fuja da marca da besta, que é uma marca imposta pelo sistema humano. Volte-se à verdadeira adoração. Jesus continua dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Em espírito e em verdade, em conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Não se deixe influenciar pelos cães, não se deixe influenciar pelo mundo. Se deixe influenciar pelo Espírito Santo. E se prepare para juntos morarmos na cidade eterna, aonde lá não haverá placa nem da minha nem da sua igreja, mas aquele que realmente ouviu a voz de Deus e se deixou guiar por ela. Um abraço a todos, Maranata, e até a próxima.